Olá, tudo bem com você? É verão e o calor está bastante presente ultimamente, não é verdade? Agora, se nós temos passado um calorão danado, imagina os nossos amiguinhos pet, que na maioria das vezes são muito peludos. Para diminuir esse desconforto em nossos animaizinhos de estimação, qual a melhor forma de tosa dos pelos e os cuidados que devem ser tomados com os olhos, nariz e boca deles? Você sabia, por exemplo, que escovar os dentes dos cães é de extrema importância para evitar doenças na boca e até no coração? Quer receber todas as dicas de como cuidar bem do seu animalzinho? Então fique com a gente, porque o nosso bate-papo só está começando. Quem tem um cachorro ou gato e ama o seu animalzinho quer sempre o melhor para ele, não é mesmo? Mas muitos cuidados acabam passando despercebidos, às vezes até por falta de informação. Assim como nós humanos precisamos cuidar dos dentes, manter a higiene nos ouvidos, nos olhos e também nos pés, cachorros e gatos também. Cuidar bem do seu animal de estimação vai muito além de dar banho e tosar o pelo. E quem vai nos dar todas essas dicas é a Nora Munhoz, que é veterinária e que trouxe novamente aqui no estúdio do Voz o Bruno Lobato, nosso modelo, que hoje mais uma vez vai participar aqui interativamente. Nora, tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. A gente que agradece. E obrigado pro Bruno também, né, Bruno? É, o Bruno tá gostando. Lindão, ele sempre super simpático aqui com a gente. Nora, me conta uma coisa, isso que eu falei no início do programa, que os cuidados com os animais, né? Em especial, sabe, a gente sabe que pessoas têm todo tipo de animal de estimação, mas em especial, gato, cachorro, vai muito além da tosa mesmo, né? Que o pessoal se preocupa mais banho e tosa. É, quando se preocupa com banho e tosa, E né? quando, né? Mas tem algumas raças que tem mais pelinho que precisam de algumas tosas higiênicas, que a gente chama, e elas são muito importantes, elas têm que ser feitas pelo menos uma vez por mês. Que é a tosa da pata, que é arredondar a pata e tirar o pelinho de debaixo da pata. Essa tosa é muito importante hoje em dia, a maioria dos cães e gatos vivem dentro de apartamentos, então eles ficam escorregando, nasce pelinho embaixo e eles ficam escorregando pelo chão. E isso faz mal para as articulações. Então, é um cuidado muito, muito importante. Tem que fazer uma vez por mês essa tosa higiênica das patas. Outro cuidado é a tosa higiênica do óculos, que é a retirada do excesso de pelo que tem embaixo dos olhos do animal, porque escorre a lágrima com ferro e fica aquela mancha marronzinha nos animais, que não é normal, que tem que ser cuidada, e tem alguns cuidados fáceis de se fazer quanto a isso, e um dos cuidados principais é fazer essa tosinha higiênica. E outra tosa importantíssima, que é tirar o excesso de pelo do bumbum. Muitas pessoas acabam preferindo dar banho em casa, e esquecem dessa tosa. E muitas vezes acontece muito, assim, frequente, a pessoa dizer que ele não está defecando, por exemplo, e você vai ver achando que é um problema grave e nada mais é do que um cocôzinho preso no pelo do animal. Imagine a dor, né? Que maldade, não conseguir fazer, não conseguir ir no banheiro porque tem lá um cocô preso no pelo. Então, são tosas que são higiênicas e são necessárias. Uma vez por mês tem que fazer. Bom, Nora, a gente vai falar hoje bastante sobre os cuidados aí com os pets, passando pelo nariz, inclusive pelo olho, pela região do olho, as patas também. Mas vamos começar pelas patas. Então, você falou sobre essa tosa, né? Além de causar mais probabilidade de acidentes entre os animais, especialmente esses que ficam dentro de casa, o fato de você não tosar a patinha dessa forma, como você já explicou, ele pode causar fungos também nas patas, também, né? Em algumas raças, essas raças mais peludas, como o pequinês, o shih tzu, o Lhasa, eu indico fazer uma tosa que a gente chama tosa pata de poodle, que ela tira todo o pelinho, os dedinhos ficam aparecendo mesmo. É mais fácil de manter a limpeza e evita dermatite entre os dedos, que é muito comum. Né? Um cuidado que as pessoas têm achando que estão fazendo corretamente é depois do passeio molhar as patas, lavar com sabão e secar só assim por cima e deixa molhadinho. Fica úmido. E essa umidade, ou o próprio tempo mesmo, hoje em dia com essa chuva e calor, isso também ajuda a abafar pelos pelinhos. Então é indicado fazer essa tosa mais aberta das patinhas, que é para deixar respirar os dedinhos e evitar essa dermatite.
Bom, a gente vê muito tosa com relação a cães, mas nos gatos, isso também é indicado? Mesma coisa. Se o gato é peludo, os cuidados todos são equivalentes. Tem que fazer as tosas higiênicas da pata, do óculos, da região do ânus, tem que fazer. E um cuidado bem legal que dá para fazer em casa é comprar um banho a seco ou um spray de limpa-patas e aplicar todos os dias na patinha desse animal que é mais peludo. Abre os dedinhos e aplica o banho a seco. Ele faz uma camada de proteção, de umidade e não deixa que aconteça essa dermatite entre os dedinhos. Nora, um outro problema que até é bastante interessante da gente comentar e que eu acho que a maioria das pessoas não faz ideia é que a tosa, o fato de não tosar a patinha do cachorro pode causar até problemas psicológicos, né, no animal. Isso, como eles sentem uma coceira no meio dos dedinhos, eles acabam se lambendo. E essa lambedura, ela causa uma sensação de saciedade, como no ser humano roer unhas. Uhum. E isso acaba se tornando um problema muito grave nos animais. Se torna uma dermatite por lambedura e é uma lambedura psicogênica e ela fica lambendo, lambendo, lambendo. Você pode medicar, você pode arrumar e ela continua lambendo. Tem alguns animais que tem que tomar até remédio de tarja preta para poder resolver isso. Porque se a gente não entra com uma medicação para resolver, ela pode acabar necrosando a patinha e o animal pode acabar perdendo a patinha também. Você falou sobre lambedura. O fato do animal ficar lambendo a patinha é sinal de que alguma coisa está errado ali? Com certeza. Se a pessoa vê que a patinha está ficando avermelhada, que está ficando sempre molhadinha, tem que procurar um médico veterinário para tentar resolver. Tem uma dermatite instalada ali, ele está coçando, e antes que vire uma dermatite por lambedura psicogênica. Aí vai ser mais difícil de sarar. E Nora, quanto a cortar a unha? No gato, acho que isso até é uma situação mais comum da gente ver, né? Mas nos cachorros também, como é que é isso, a necessidade disso? Os cães que não passeiam na rua ou que não vivem do lado de fora em um ambiente onde tenha o chão bruto, eles precisam cortar as unhas a cada 20 ou 30 dias, porque senão machuca mesmo. E eles têm um quinto dedo também, que cresce uma unha também, que é importante fazer esse corte. Senão vai machucar. Então, mesmo que o bichinho tome banho em casa, uma vez por mês ele tem que ir ao pet shop para fazer todas essas tosas higiênicas, cortar a unha e ficar em dia com a sua higiene. É interessante comentar no caso dos gatos, o fato do gato... Eu tenho uma amiga que tem um gato e ela tem um puff na sala que é especial dele. Ele chega da rua, ele vai lá e se arranha, ele se alonga lá, arranha, ele é todo arranhado, aquele puff lá, ela comprou só para ele mesmo. E eu ouvi falar uma vez que o fato do gato ter a unha para ele arranhar e tal, é sinal de que ele está demarcando o território ali. É interessante isso, né? Ou seja, é preciso, né, ter essa... Um grande problema que eu vejo nos gatos, assim, entrando nesse assunto, é que a maioria dos gatos, eles são ganhos. Dificilmente uma pessoa compre um gato. Existem os gatos que as pessoas compram, mas é bem raro. Então, o fato dela ganhar o gato, dificilmente ela leva num veterinário, faz os primeiros acompanhamentos, como as pessoas fazem com os cães, que é bem comum. A pessoa tem essa consciência de que ela pegou um cachorrinho que ela tem que levar no veterinário. E do gatinho não acontece. A pessoa compra uma raçãozinha, compra uma areia e deixa ele ali. E aí, quando acontece alguma coisa, ali procura o veterinário. Se essa pessoa procurasse o veterinário quando ela ganha o gato, ela saberia que um dos primeiros cuidados que a gente faz é ensinar o gato a arranhar um arranhador, para evitar que ele arranhe os móveis, o sofá e tudo mais. Quando o bicho já está fazendo isso, é que ela procura o veterinário, que daí ela descobre que tem um arranhador. E aí acaba sendo tarde, às vezes é difícil ensinar um animal adulto a arranhar o lugar certo. Mas é uma questão, principalmente, tem que cortar as unhas do gato, sim, também, uma vez por mês, mas ele precisa, mais que o cão, arranhar. Por isso é importante ter os arranhadores. Desde pequenininho tem que acostumar o gato a ter o seu arranhador. Só para a gente finalizar esse bloco rapidamente, aquelas unhas que a gente encontra de silicone, de borracha para colocar no gato, às vezes até no cachorro mesmo, porque muitos donos querem evitar justamente essa questão de arranhar móveis e tal. Isso não deve ser feito, então. Existe aquela unha de silicone, eu não vejo problema em colocar. É óbvio que o animal se acostuma com tudo, assim como a gente se acostuma. Tem muitas pessoas que precisam fazer isso porque realmente o animal não deixa nenhuma coisa viva dentro de casa. Entendi. Mas eu não aconselho. Tudo que não é natural não é bom. E com certeza causa um incômodo no animal. Eu não indicaria. Tá certo. Nora, eu vou te pedir licença um minutinho só para a gente fazer um rápido intervalo comercial. E daqui a pouquinho a gente volta falando mais aí sobre os cuidados com os pets, o seu animalzinho de estimação. A gente já volta.
Muito bem, estamos de volta com o Voz e hoje conversando aqui no estúdio sobre os cuidados com os pets, os animaizinhos de estimação. Conversando comigo, dando dicas aqui para todo mundo, eu tenho o prazer de receber hoje aqui a Nora Munhoz, que é veterinária, e a mãe, né, Nora, do Bruno Lobato, que é o nosso modelo aqui, que sempre que a Nora vem, ela traz junto com a gente aqui pra gente também, dar uma olhadinha, matar a saudade dele aqui, que é uma graça. Nora, obrigado mais uma vez pela presença. Bom, a gente falava antes de entrar no intervalo comercial com relação aos cuidados com as patas. Ainda sobre esse assunto, Nora, no verão, esse calor excessivo, também há de haver uma preocupação com relação aos passeios. Não deve sair, assim como a gente tem que ter cuidado com a exposição da pele, eles, em especial, com as patinhas no asfalto, na calçada muito quente, né, Nora? Isso. A gente tem que lembrar que a calçada está quente, porque a gente está de sapato, a gente não se dá conta. Então, o indicado é retirar o sapato e colocar o pé no chão. Se você aguentar o calor do chão, o bichinho aguenta também. Uhum. É o que eu estava falando, como os cuidados de higiene dos animais hoje em dia é fazer essa retirada, um dos cuidados é fazer essa retirada do pelinho da pata, isso faz com que o coxim fique exposto e ele não está preparado para um calor excessivo. Antigamente os cachorros ficavam com aquele monte de pelo embaixo, porque moravam do lado de fora, então eles se protegiam do próprio calor. Só que animais de apartamento hoje em dia, que são a maioria, não tem mais esse pelinho. Então é importante sim cuidar, faz queimadura e queimadura grave. Outra coisa que as pessoas fazem, que eu gosto de explicar porque virou moda, é o uso do sapatinho. A gente tem o chamado sapatinho tênis mesmo, ele é emborrachado. Ok. E a gente tem uns sapatinhos que eles chamam que é um tecido por cima e um emborrachadinho por baixo. E existem as meinhas, que são apenas de tecido de meia mesmo. Então, o que eu falo? Primeiro, a meia é muito importante para quem não quer aquele barulho de unha no taco, porque os vizinhos reclamam. Okay. Não tem problema nenhum usar, mas tem que tirar uma vez por dia, não pode deixar sempre, porque para ativar a circulação. E não pode usar essa meia na rua e daí dentro de casa, porque é anti-higiênico. E a meia, ela não tem... ela não aguenta passear na rua, ela é frágil, ela logo vai estragar. Então, pra rua, a gente deixa os sapatinhos e o tênis. E aí, sim, é só pra rua. E não tem perigo dele ficar escorregando também. Se for de borrachinha e tal, ele não vai ficar escorregando. Não escorrega. Evita pisar em ambientes úmidos em dias de chuva. Evita pegar a sujeira da rua para quem tem preguiça de passar o banho a seco e limpar quando volta do passeio. Não tem problema nenhum, desde que o animal se adapte. Porém, não pode ficar em casa o tempo inteiro com os sapatinhos. Entendi. Isso incomoda. Então, tem que soltar. Se quiser ficar mais tempo em casa, tem que ser a meinha daí. Tá certo. Nora, no bloco anterior a gente falava muito sobre a tosa das patas, falamos um pouquinho também da tosa dos animais, em especial agora também para o verão. Agora, muita gente nessa época do ano sai viajar, ou vai para a praia ou vai para o campo, e há um risco aí de pegar carrapatos ou outro tipo de bicho, né, e trazer esses insetos, esses animais para dentro de casa, inclusive passar para os donos, né? Tem que prestar muita atenção com relação a isso também, né? Um cuidado que as pessoas não têm, que é básico, é o uso do antipulga todo mês. Só que o antipulga, ele é muito importante porque ele é antipulga e anticarrapato. Okay. Ele faz com que o carrapato, ele até chega a subir no animal, mas aí ele não se procria e não fica no ambiente, ele morre. Né? Isso que é o mais importante. Como as pessoas dificilmente veem um carrapato, elas não têm esse cuidado do antipulga mensal. E a pulga em si, ela só passa vermes, que a gente também tem que dar vermífugo a cada 3 meses. Mas é muito perigoso. O carrapato, ele passa uma doença para o animal que ele pode morrer. Dificilmente a gente salva um bichinho que pega a doença do carrapato. São várias doenças, mas em média todas são muito difíceis de tratar. Então, o aconselhável para a gente evitar pegar carrapato, tanto na praia quanto na cidade, que também tem muito, é o uso do antipulga e carrapato todo mês. Tá certo. Nora, eu queria mudar um pouquinho de assunto agora com você. A gente falou sobre a higiene das patas dos animais, especialmente dos cães, dos gatos. Eu queria falar um pouquinho agora também sobre os cuidados com a saúde bucal deles. Apesar de parecer, é comum para algumas pessoas, mas não tanto para a grande maioria, mas o cuidado com a saúde bucal, escovar os dentes dos cães, é muito importante, né, Nora? É muito importante. Eu queria fazer só uma ressalva, vou me dar só porque é muito importante. Existem pessoas que estão pegando bexiga de festa de criança e colocando nas patas dos cachorros para passear.
essa bexiga já causou necrose e já fez cachorrinho perder a pata, porque a pessoa acaba voltando do passeio e esquece, tá? Não vamos usar nada que não seja de cães e gatos para os bichinhos. Porque não deve ventilar ali também, né? E ele abafa, é uma borracha, não faz sentido nenhum, mas realmente se tornou aí um assunto comentado mesmo, então vou frisar que não é para usar esse tipo de borracha em animais. Tem uma borracha importada, que é feita para animais e tudo mais, e mesmo assim eu não indico. Eu prefiro o uso das meinhas, do tênis e do sapatinho, do que essa borracha. A não ser que seja para um passeio muito rápido, mas quando você dá liberdade para a pessoa fazer uma vez, ela acaba perdendo a noção do que pode e do que não pode. Então eu já sou do contra mesmo, eu prefiro dizer que não pode usar borrachinha para não machucar. Mas quanto aos cuidados da boquinha, é um cuidado simples também. Em qualquer pet shop tem, é um gel dentário para cães mesmo, cães e gatos. Não pode usar o gel de gente, nem aquele de criança. Não pode usar o creme dental. Não pode. Eles não podem ter nenhum tipo de flúor, porque os animais engolem a pasta. Então, a pasta deles, ela é comestível, a pessoa não precisa se preocupar em enxaguar. A gente indica pelo menos a aplicação no dente do gel. A pessoa se preocupa que ele não deixa eu escovar. Não precisa escovar, mas contar que a pessoa com o dedo mesmo, tem umas dedeiras, que são umas borrachinhas de dedo, se ela conseguir colocar o gel no dente, já ajuda bastante. Uhum. E existe um spray também antisséptico que a gente aplica nos dentes e na boquinha do animal. Também é um procedimento bem rápido de ser feito e que evita o mau hálito e que evita a concentração de placa nos dentes. Essas placas amareladas que as pessoas veem nos dentinhos são bactérias. É um monte de bactéria acumuladinha uma do lado da outra. E essas bactérias, elas acabam indo e se alojando no coração e causam problemas cardíacos também. Nossa. Então, a higiene da boca é importante pelas doenças dentárias, para evitar doenças dentárias. E para evitar doenças cardíacas também. Cárie também tem? Os animais também têm? Os cáries têm, os cães e gatos, eles têm cárie, mas numa proporção muito menor do que o ser humano. As placas de tártaro são muito mais relevantes e importantes do que a cárie. A cárie normalmente vai ser vista já no consultório odontológico, quando o animal já está sedado para fazer uma limpeza, aí o veterinário consegue localizar uma cárie ou outra e fazer o tratamento. Para o proprietário de um animal que o animal deixa, né, fazer a escovação do dente, existem também escovas especiais, né? Ou você pode usar a escova de pessoas normalmente? Não, a gente não indica porque hoje em dia no pet tem tudo, né? E são baratas as escovas. É uma escova mais comprida que ela tem 2 lados para atingir tanto a parte de trás quanto a parte da frente. Entendi. Para quem tem dificuldade, tem animaizinhos que deixam escovar. Então a gente usa escova. E para animais que não deixam, a gente usa a dedeira mesmo. Bom, isso aí é interessante até porque melhora o hálito do cão, né? Às vezes tem cachorro muito grande que é natural, acredito, dele mesmo, né? Provocar um hálito mais não tão agradável e isso vai ajudar até nesse sentido, né, Nora? E tem, para animais que já estão com halitose instalada, a gente tem produtos líquidos que a gente coloca na água, que ao bebê ajudam a fazer essa limpeza. Uhum. Tem gel também mais forte, não só o gel dentário, daí já é um gel medicamentoso que aplica nos dentes também. Tem uma espuminha importada também que se coloca na boca, que ajuda muito a evitar até, em casos de tártaro primário, digamos assim, a gente consegue evitar até ter que fazer a remoção. Entendi. Nora, eu ouvi, quando eu estava me preparando para a nossa entrevista, alguns especialistas falando que você não deve, por mais que você queira e deva fazer a escovação dos dentes dos cães, dos gatos, você não pode estressar esses animais. Se você vê que eles não querem, não deixam, não deve forçar, né? Isso. É um cuidado que a gente tenta ensinar desde filhotinho, que aí já vira rotina. Mas quando a gente precisa fazer um adulto se acostumar, a gente faz aos poucos. A gente não precisa transformar isso num momento horroroso também para o animal. Uhum. E se a pessoa tentar escovar um dente que já está com o tártaro instalado, ele já está com uma gengivite, né? Já está doendo. Aí ele vai tentar esfregar aquilo, lógico que o animal não vai deixar. Vai estressar. Então precisa também de uma indicação do veterinário se é o momento de fazer escovação ou se já é o momento de fazer a retirada primeiro e depois tentar fazer a escovação. Por isso é muito importante fazer uma ida ao veterinário pelo menos a cada 6 meses, né? Para poder ver todos esses cuidados. Tá certo. Nora, vou te pedir licença mais uma vez, a gente vai de novo para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta aí para falar sobre os cuidados com os animaizinhos de estimação. Não saia daí.
Muito bem, estamos de volta com Voz, hoje num papo super gostoso aqui sobre os cuidados com os pets, o seu animalzinho de estimação. Aqui no estúdio comigo eu recebo hoje a Nora Munhoz, veterinária, e também o seu filhinho, o Bruno Lobato. Nora, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente, e do Bruno também. Obrigada. Nora, antes da gente entrar no intervalo, a gente falava sobre a higiene bucal, né? Essa escovação dos dentes dos animais deve ser feita todo dia? Se a pessoa se incomoda com o cheirinho e é um problema de mau hálito, eu indico que faça todos os dias, tanto a limpeza dos dentes quanto a aplicação do spray. Mas todos os cuidados com o animal, a limpeza dos olhos, da boca e do ouvido, a gente deve fazer no mínimo 3 vezes por semana. Já basta, então? 3 vezes está bom se for para uma manutenção. Mas se for por causa do cheirinho, na boca eu indico fazer todo dia. Tá certo. Agora, algo que é interessante, que vocês especialistas falam, que por mais que o animal se predisponha a abrir a boca, deixar escovar o dente, tem que dar uma compensação depois no final, né? Toda vez que a gente vai fazer um treinamento no bichinho de impor a ele alguma coisa que não é comum, a gente pede para fazer isso, de recompensar o animal, que ele vai tornar sempre um momento de prazer e não transformar isso num momento chato do dia. Afinal, é um momento também que o proprietário tá com o seu bichinho no dia, um dia corrido, cheio de coisas para fazer. É 5 minutinhos que ele vai estar ali com o seu bichinho. Tem que ser um momento agradável, tem que ser um momento bom para os dois, né? Uma brincadeira ali já tá valendo. Tem que ser uma brincadeira, um carinho. Não precisa necessariamente ser um petisco, nem... Até porque acabou de escovar o dente, né? Daí vamos esperar um pouquinho, né, para dar um petisco. Nora, é o seguinte, eu quero te convidar agora para assistir conosco aqui uma reportagem feita num local super bacana, a Vila dos Animais, que fica em 4 Barras, aqui na região metropolitana de Curitiba. Nós estamos falando muito de cães e gatos aqui no estúdio, mas lá as crianças aprendem a cuidar de todo tipo de bicho. É bem bacana. Pode rodar. Essa é a Vila dos Animais, localizada no município de Campina Grande do Sul, a 25 quilômetros de Curitiba. Um local onde os pequenos aprendem sobre a vida no campo, brincando. Reflete! Chama, Bernardo, chama ele. Para retirar os ovos do galinheiro é uma festa só. Mas é na hora de fazer carinho no pintinho ou no patinho que a criançada se encanta. O que você achou do patinho? Conta pro tio. Legal. Natália veio até a fazendinha com os pais, que veem no local a possibilidade de aproximar os filhos de um ambiente fora do cotidiano de Curitiba. As crianças hoje têm distância dessa realidade, né? E é um espaço à vontade para as crianças, e seguro. Aqui o pessoalzinho anda de trator, aprende a cuidar da horta, alimenta os animais. Natália deu comida para muito animalzinho no dia em que esteve por lá. Pra galinha, pra ovelha, pros porquinhos, pra vaca e pra cabra. Já a Bárbara e o Pedro se preocuparam em alimentar o coelho. A empolgação era tamanha, já que até então eles conheciam o animal somente na forma de brinquedo. Foi que a minha irmã comprou pra mim um de brinquedo. E agora você está vendo como que é um de verdade. É. Tá gostando? Aham. E você, Pedro, o que achou de dar comida pro coelhinho? Fofinho. Fofinho também? É. E é legal ter esse contato pertinho com os animais assim? Sim. Você tem algum bichinho de estimação em casa ou não? Sim. O que você tem? Cachorro. Cachorro. E eu tenho um passarinho. O Parque Temático Vila dos Animais é resultado de um trabalho de conclusão de curso de uma pós-graduação de uma das sócias aqui do espaço, que é agrônoma. Aqui os profissionais trabalham com escolas públicas e particulares, mas também com famílias inteiras, sempre com o objetivo de ensinar o dia a dia de uma fazenda. A gente tenta fazer esse resgate, né? Porque as crianças hoje em dia acham que o leite vem da caixinha, né? E ficam impressionadas quando ordenham a vaquinha e o leite é morno, né? O trabalho é bem focado no pedagógico. Então, quando a gente recebe as escolas, a gente passa por cada casinha dos animais. Eles alimentam, eles interagem, fazem carinho de alguma forma. Na maior parte do tempo, o parque funciona para as escolas. Apenas o segundo domingo de cada mês é reservado para as famílias. E entre tantos cuidados com os bichos, tem também a higiene, é claro. Com as monitoras, a criançada aprende a escovar os dentes dos cães. Tem que abrir a boca e com o dedo passar no dente do animal. A
Aprendeu direitinho. Aham. O parque é composto por 7 abrigos de animais. Tem a casa dos cachorros, dos porcos, o espaço das aves, dos porquinhos da Índia, da chinchila, do jumento e até da ema, dos patos. Mas com certeza a casa que a criançada mais gosta de conhecer é essa aqui, a dos cavalos. É que é aqui que acontece a maior interatividade dos pequenos com os animais, especialmente pelo fato de que eles podem montá-los. Não ficou com medo em cima do cavalo, não? Ele é grandão, né? É, só no começo, depois me acostumei. Gostou então? E para fechar uma tarde toda de muita atividade, que tal um leite bem quentinho? É hora de aprender a ordenhar. Conta aí, Catarina, como é que faz? Primeiro tem que lavar as mãos, depois aperta e daí pronto o leite sai. Eles saem bem contentes mesmo. É gratificante. É muito. Você viu na hora que sobrou até para mim ali no final, né? Dá uma interatividade, ser interativa ali com os animais um pouquinho. O que você achou? Já conhecia esse espaço, Vila dos Animais? Não, eu não conhecia, assim, e eu achei muito bacana. Eu acho que a interação das crianças com os bichos transformam as crianças em seres humanos muito melhores. É comprovado já isso em vários testes, que as crianças que convivem com o bicho da infância são crianças que são muito mais sociáveis e mais amorosas, enfim. Eu sou super a favor, eu sempre indico que as crianças tenham um bichinho em casa. E acontece que eu acho que os pais têm que se preocupar em qual é o bicho ideal para essa criança. Tem crianças que se adaptam melhor com gatos, tem crianças que se adaptam melhor com cães e não pode ser qualquer cão. A pessoa não pode gostar de um bichinho e levar para casa. Tem que ver se essa raça suporta, se ela gosta de crianças, se ela vai conseguir interagir. E eu também sou super a favor de colocar as crianças para cuidar dos bichinhos. As mães normalmente acabam acostumando as crianças a fazer todos os cuidados da casa e fazem o cuidado do cão também. E eu não, inclusive no meu site eu peço para que os pais deixem os cuidados de boca, ouvido e olhos com as crianças. Até para que elas vão criando responsabilidades já para a vida, responsabilidade. As crianças normalmente ganham os bichos de Natal ou de aniversário, ou porque queriam muito. E aí vira uma novidade ali alguns meses e depois quer um videogame, quer outra coisa. Então, quando essa criança ela entende que ela ganhou uma vida, ela não ganhou um brinquedo, e que isso, ela que tem que colocar comida, a quantidade de comida certa, ela que tem que ir no pet shop junto com a mãe para saber quais são os produtos. Na minha experiência, assim, quando eu acompanho crianças assim, que desde pequenininha cuidam dos seus bichinhos, é a coisa mais linda ver que depois o primeiro salário, às vezes salário até de estagiário, assim, eles gastam comprando produtos ou comprando o pacotinho de banho. Então é muito gostoso ver ao longo dos anos essas crianças que cresceram lá comigo, vendo como são adultos melhores e mais responsáveis. Bom, você falou sobre essa interatividade das crianças com os animais, a importância disso. Nós tivemos 2 exemplos ali na reportagem, as crianças que estavam ali com um coelhinho, só conheciam por meio de pelúcia, de brinquedo, né? E ali, imagina aquela descoberta, né? Para eles ali, vendo ele ali vivo, ali interagindo com eles, dando comida, deve ser fantástico, né? Eu cresci na cidade, assim, então realmente quando a gente tinha acesso a esse tipo de lugares com bichos e tudo, eu ficava louca, já sempre gostei de bicho, mas realmente não tinha, então eu acho muito, muito importante, assim, muito legal ter um espaço como esse e que os pais incentivem as crianças a estar com os bichinhos mesmo e a respeitar os bichos, né? Entender e respeitar os bichos, isso que é importante. Tá certo. Nora, eu vou te pedir licença um minutinho agora, a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta a gente continua falando sobre os cuidados com os pets, mas agora focado no ouvido deles. É um minutinho só, a gente já volta. Ok, estamos de volta com o Voz, hoje conversando sobre os cuidados com os animais de estimação. Aqui no estúdio dando as dicas para a gente está a Nora Munhoz, veterinária, e também o Bruno Lobato, esse simpático cachorrinho aqui pequinês,
filho da Nora, né, Nora? Que você tem ele como um filho, meu né? Filhinho, meu companheiro. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês, tá? Obrigada a vocês pelo convite. Imagina, Nora, a gente já falou sobre, né, os problemas aí com as patas, com a região dos olhos, dos animais, e agora vamos partir para os ouvidos. Que tipo de doença podem ser desenvolvidas, né, neles? Alguns cães, eles têm a orelhinha para cima, né, Isso. e abertinha. Então, como elas são mais arejadas, dificilmente dá uma otite. Cãezinhos assim, que tem a orelhinha para baixo, elas abafam, fica úmido. Gente que dá banho em casa, às vezes não consegue secar direitinho, fica úmido. O próprio ambiente, né, quente e úmido também. Uhum. Então, um cuidado de prevenção básico que a gente pede é a limpeza desses ouvidos 3 vezes por semana com um líquidozinho específico para limpeza de ouvidos, que acha em qualquer pet shop. E aí, só que ou usa um cotonete de nenê, que é um mais gordinho, que se encontra nas farmácias grandes, Pode usar, então, o cotonete. ou com o próprio dedinho mesmo. A gente não usa o cotonete normal, pequenininho, porque ele pode atingir o ouvido, então a gente não indica. E se fizer 3 vezes por semana isso, você vai ter um animalzinho sempre cheiroso e sempre com o ouvido bom, né? Sem inflamação, sem infecção. Com relação à tosa, a gente vê muitos proprietários de animais que deixam aqui, né, o pelo, que tem aquele pelo maior, deixam aqui na orelha mais comprido. Isso tem algum problema ou não? Pode deixar? Não, fazendo a limpeza 3 vezes por semana, pode usar qualquer tosa, desde peluda ou curtinha, tanto faz. Mas mesmo os animais que têm a orelha para cima e aberta, elas têm que ser limpas também, para tirar o acúmulo de cera e de sujeira. O mercado pet ele é bastante diversificado, né, em produtos assim mesmo, para todos os tipos de cuidado, mas também com relação ao ouvidinho dos animais, Nossa, tem infinitas marcas de produto para limpeza de ouvido, para limpeza de olhos também. Tem um que eu gosto muito, que é um conjunto, que você aplica uma solução no olho e depois limpa a lágrima aqui debaixo do olhinho. Esse conjunto faz com que tire essa mancha e não fica com aquele cheiro forte no rostinho do animal. Tem que fazer 3 vezes por semana. Principalmente animais que nitidamente já têm a mancha, raças como ele, pequinês, ou pug, bulldog francês, bulldog inglês, que tem aquela curvinha em cima do nariz, Sim. Tem que fazer a limpeza, nesse caso diária daí. Tá certo. Agora, na hora a gente falou muito sobre cães, né, gatos, também essa higiene, mas esses cuidados do olho, por exemplo, como a gente já falou, mas até como a gente está falando nesse momento, da higiene do ouvido, serve também, por exemplo, para outros tipos de animais, roedores, vamos dizer, dos maiores que sejam ali, de repente uma espécie de hamster ali, que tem aquele pouquinho maior, porquinho da Índia, Não, de repente. esses animais que a gente chama de silvestres ou selvagens, eles têm cuidados bem específicos, e aí sim, cada um da sua espécie. E aí a gente tem que ter um veterinário especialista nessa área para indicar cada cuidado. Tem animais que tomam banho com pó, tem animais que não tomam banho, tem animais que tomam com terra. Então a pessoa não pode simplesmente chegar e comprar um pozinho para tomar banho porque a chinchila do vizinho dela toma. Porque a chinchila toma banho com esse pó de mármore, mas o porquinho da Índia não. Causa até alergia na pele dele. Então cada bichinho tem seu cuidado e aí é assunto para outro programa, porque assim, são várias espécies e vários cuidados diferentes mesmo. Tá certo. Nora, como a gente está falando dos cuidados dos animais, entre todas as doenças que podem acometer os bichinhos de estimação, o que você elencaria assim, das mais graves? Seria o próprio câncer mesmo? Olha, cada raça é predisposta a ter algum tipo de doença. Uhum. Então, eu volto a bater sempre na tecla da prevenção. Quando você vai ao médico veterinário e leva um bebezinho, pede para ele explicar quais as possíveis doenças que essa raça tenha. Então, por exemplo, você tem um poodle, o poodle vive muitos anos, fisicamente muito bem, só que mentalmente não. Os poodles acabam tendo uma doença como se fosse doença de Alzheimer, por exemplo. Tem outro nome, chama distúrbio cognitivo em cães, mas nos animais, nos poodles é mais comum. Então, a gente tem remédios para evitar essa doença. E em animais como o Lhasa, o York, o Shih Tzu, a gente tem a tendência de ter gastrite. Então, quando você tem um animal que tem a tendência a ter gastrite, a gente pede para que ele cuide dando ração 3 vezes por dia, uma ração específica, cuidado com os petiscos que são dados, não pode dar comida de gente, e por aí vai. Então, assim, não existe uma ou outra doença muito comum. E a prevenção evita todas elas.
O que é muito comum, pelo animal estar lambendo do chão e comendo do chão, é ele estar sempre com vermes. Por isso que o uso do vermífugo cada 3 meses não é chatice do médico veterinário, é um cuidado extremamente importante, extremamente barato, tranquilo de se fazer, é um comprimidinho que compra a cada 3 meses. E quando você tem um bichinho que aparentemente está saudável, mas ele tem vermes e a gente não está vendo, e o proprietário viaja ou alguém adoece na casa, acontece alguma coisa que baixa a imunidade do animal, um simples cuidado do vermífugo que não foi feito faz esse animal ter uma gastroenterite, por exemplo, e ser internado, ficar 5, 6 dias internado, por causa de um problema simples que poderia ter sido prevenido. Então, na medicina veterinária, assim como na medicina humana, a prevenção é sempre a palavra-chave. A gente aplicando o antipulga todo mês para evitar a pulga, para evitar esse carrapato que vai causar uma doença que ele possa vir a morrer, evitar as verminoses dando esse vermífugo, a gente já tem um animal saudável. Ele deve tomar vacina todo ano, ele deve tomar o vermífugo cada 3 meses, o antipulga mensal, a ração adequada à sua idade, à sua raça, pelo tempo que se pede. Em filhotes, por exemplo, a gente dá a ração até 1 ano e 2 meses. E de adultos vai até 7 anos. E é imprescindível que aos 7 anos ele esteja começando a comer a ração sênior. E isso é um cuidado simples, é só uma troca de ração, mas que ajuda muito esse animal viver mais e melhor. Porque as pessoas querem que seu bichinho viva muito tempo, mas ele tem que viver bem ao seu lado. Com qualidade. E com qualidade de vida. Então, são esses cuidados básicos. A limpeza dos olhos, a limpeza do ouvido, né? E a limpeza da boca, que faz com que esses bichinhos vivam muito tempo. E sabendo qual doença que é possível que esse bichinho tenha, por exemplo, nos gatos. Nos gatos a gente tem muito problema urinário. O sistema urinário do gato é muito sensível. E um cuidado simples... É difícil você ensiná-lo, né? Dar disciplina para ele, né? Não, urine só aqui. É mais difícil do que com o cachorro, né? Tem gatos, assim, que já assim, de bebezinho já sendo criado na areia, não dá nenhum tipo de problema. Pessoas que moram em casas, os gatos preferem mesmo fazer xixi do lado de fora. Agora, pessoas que moram em apartamento, não. Monta aquela caixinha de areia básica lá e eles vão fazer, tranquilamente. E aí tem aqueles gatinhos que o pessoal põe na internet que faz no ralo e faz na privada, mas esse é um pouco mais raro. É do bichinho mesmo, né? Um cuidado simples, Rafael, que a gente usa é não trocar a areia do bichinho. Escolhe uma marca de areia e fica com ela até o final. Porque as pessoas com gatos trocam de areia, vai no mercado, é essa areia que está aqui mais barata, leva essa, leva aquela. Essa mudança de areia, ela solta um pozinho, e esse pozinho já é o suficiente para irritar a via urinária do gato. E aí o gato começa com problema urinário, entendi. E a ração também é muito importante. Quando você dá essa ração de supermercado para os gatos, ela não tem nenhum controle sobre o acúmulo de cristais e de cálculos. Então, você tem com 4, 5 anos já um bichinho que já tem um problema, tanto de cristais na urina quanto de cálculo. E a gente tem hoje uma infinidade de rações de alta qualidade, que não sai caro para quem tem um gatinho para cuidar, de entrar com essas rações para evitar lá na frente esse tipo de problema. Então, não existe hoje uma doença específica que a gente tenha que controlar. Na verdade, a gente tem que controlar todas essas e é através da prevenção mesmo. Tá certo. Bom, antes de eu fazer a próxima pergunta aqui para a Nora, eu quero só deixar os contatos aqui, o site da Nora para você esclarecer dúvidas, entrar em contato, de repente levar seu pet até lá para a Nora dar uma olhada. É o Nora Munhoz Vet, o MUNUZ, tá? Tá aí escrito certinho embaixo da sua tela.com.br, Nora Munhoz Vet, então.com.br, e no Instagram, o doutora Nora Munhoz Vet também, tudo junto, tá ok? Tá aí certinho também o endereço embaixo da sua tela. Nora, você fala muito sobre prevenção. Essa prevenção você até deu uma pincelada já com relação a isso, mas a alimentação. Porque muita gente em casa acaba dando a mesma comida do que a gente come, né? E não pode. Nos animais, a carne e a farinha, elas acabam entrando no estômago do bichinho. O estômago, ele não reconhece aquilo como alimento, ele enche de bile e manda esse alimento para frente. Isso vezes todos os dias, vezes alguns anos,
começa a causar úlcera de estômago, gastrite, irritação, inflamação. Aí você tem aquele animalzinho que começa a vomitar 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. A pessoa sempre acha que ele vomitou o que ela deu ontem para ele, e não foi. É essa alimentação desregrada ao longo do tempo. Então, como prevenção mesmo, a gente pede para evitar nenhum tipo de alimento, nem uma carninha sem... Todo mundo diz, eu não dou nada, só carninha, sem óleo, sem sal, não é para dar nada. Nada. É só para usar uma ração base de qualidade, uma ração super premium, que só é encontrada em pet shops. Nenhuma das rações de supermercado são de qualidade, já aviso. É mais simples ir até um pet shop e pedir o auxílio de um veterinário para escolher uma ração boa para o seu bichinho. E os petiscos ao longo do dia podem ser variados, tanto petiscos bons, de qualidade, quanto petisco mesmo. A gente mais também baratinho. Porque assim, a gente também não só almoça e janta. Então, assim, existem petiscos super prêmios também, equivalentes àquelas nossas barrinhas de cereal, que é, digamos, uma besteirinha boa pra gente. Mas a gente também come salgadinho, claro, né? Chocolate, né? Só que assim, para cães tem que ser tudo para cães e gatos. Então, assim, a gente não pode dar chocolate para cães, por exemplo, porque é tóxico. Então, tem o chocolatinho de cachorro. Tem bifinho, tem uma infinidade de petiscos para bichos. Inclusive, petiscos que ajudam a limpar os dentes. E isso é uma boa escolha para pessoas que já estão com problema de halitose, já estão querendo fazer esse controle. A gente pede para que compre esses petiscos que possuem esses produtos que ajudam a limpar os dentes. Tá certo. Então, assim, não tem hoje em dia o porquê dar nenhum tipo de petisco nem alimento humano, tendo essa variedade tão grande de produtos hoje no específicos para eles, né? Tá certo, Nora, vou te pedir licença mais uma vez, a gente vai para o último intervalo comercial de hoje, daqui a pouquinho volta aí, falando mais sobre os cuidados com os animais de estimação. A gente já volta. Muito bem, estamos de volta com o Voz, hoje conversando aqui um papo super gostoso sobre como cuidar do seu pet, o seu animalzinho de estimação. Comigo aqui no estúdio estão o Bruno Lobato e também a Nora Munhoz, que é veterinária e a dona, a mãe do Bruno, né, Nora? Obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente. Obrigada a você. Bom, a gente já conversou aqui no programa hoje sobre diversos cuidados com os animais, por exemplo, com a saúde bucal, dos olhos, do ouvido e também das patinhas deles, especialmente para cães e gatos. Agora, Nora, quero mudar com você de assunto um pouquinho, virar a página, para a gente falar de um assunto que não é tão gostoso assim, né, que a gente não gostaria de repercutir, mas a gente acaba repercutindo para ver se conscientiza cada vez mais as pessoas que, infelizmente, acabam agindo dessa forma, que são os maus tratos com os animais. Cada vez mais, né, Nora, a gente vê nas redes sociais, em especial, vídeos aí de pessoas maltratando seus bichinhos, né? Eu fico, assim, desesperada mesmo de ver que as pessoas têm coragem de pegar um bichinho tão indefeso e maltratar, assim. É um assunto muito complicado, é difícil de resolver, né, porque ainda a lei é muito fraca para esse tipo de violência, né, contra os bichos. Nos Estados Unidos, eles são bem mais radicais quanto aos maus tratos com os animais. Como é que funciona? Você tem algum exemplo? Eles têm equipes de resgate mesmo, né? Quando tem denúncia, a pessoa vai presa. Chega aí presa até. Vai. Não pode, se souber que tem algum animal que não está sendo alimentado ou que não tem acesso à água facilmente, já é motivo para eles irem. E hoje em dia a gente sabe aqui, né, esses bichos de rua que ficam puxando carga e... eles tentam, né? A prefeitura tenta fazer um controle, mas é difícil mesmo. Agora, essas pessoas que maltratam o bicho mesmo, assim, deveria ser mais rigorosa a lei. Né? Porque não tem outro jeito de segurar uma pessoa dessa que não seja através da lei mesmo. Isso. A gente tem vira e mexe, diariamente aparecem vídeos que mostram esse tipo de situação. Ultimamente tem um rapaz do Rio de Janeiro, acho que você deve ter visto o vídeo, né, Nora? Ou às vezes as pessoas que trabalham, né, com... Perdão, gente, faltou a voz. Posso voltar a partir da pergunta? Vamos lá. Não precisa. Suspirando para você? Tá solidário, né, Bruno? Oi, Wilson. Vamos lá. Pois é, Nora, quase que diariamente a gente vê exemplos aí nas redes sociais, elas
esses exemplos infelizes são muito fomentados, né? Acabam virando, assim, o assunto do dia e todo mundo compartilha e tal, repudiando na maioria das vezes, ainda bem, né? Mas de vídeos, por exemplo, nós não vamos passar porque o vídeo realmente ele é muito chato, muito triste, mas de um rapaz lá do Rio de Janeiro que estava maltratando os cães e a noiva, desconfiada, acabou filmando, colocando uma câmera escondida lá. E veja só, Nora, nesse caso, o que a gente sabe é que ela descobriu que os animais estavam sendo maltratados porque quando esse rapaz chegava perto dos cachorros, eles se retraíam, ficavam com medo. Assim como acontece com uma criança. E é muito triste, né? Se a pessoa quer saber, isso acontece às vezes em pet shop, nessas creches, em hotelzinho. Então, o proprietário tem que saber identificar exatamente isso, quando o animal dele não está bem. Então, se ele vai para um lugar desses, todo com medo, volta com medo, fica abatido também depois de... Né, um animal que vai para uma creche, ele deveria voltar feliz da vida que brincou. Então, se ele já volta abatido, tem alguma coisa. E muitas vezes eu digo, a gente tem que cuidar. Nem sempre são maus tratos, necessariamente que a pessoa vá bater. Mas às vezes é um convívio com um animal maior que grita muito alto, que ele não goste. Ou às vezes são pessoas que não entendem que os bichos são muito sensíveis e acabam fazendo gestos ou tendo situações bruscas perto de um bichinho muito pequeno também assustam um bicho pequeno, né? Então, um homem um pouco mais rude, que faça, sei lá, barulhos e coisas assim, ao conviver com um bichinho desse, também vai fazer com que o bicho fique amedrontado. Aquela violência verbal que a gente ouviu muito falar contra crianças, mulheres também, especialmente, né? Os animais também servem, então. Também. Esse sim acontece muito em pet shop. Alguns profissionais não têm a menor paciência com os bichinhos, porque dá trabalho sim fazer banho e tosa, e acabam não agredindo fisicamente, mas ficam gritando, fica quieto, para com isso, não sei o quê. E isso, o animal sai assustadíssimo do banho. Ele absorve né? aquilo, né? Então, assim, existem vários tipos de maus tratos, e existem o que eu digo dos não tratos, né? Que é aquelas pessoas também que têm bicho e deixam do lado de fora e mal dão comida e água, Exatamente. né? Então, às vezes a pessoa adota um cachorro e o cachorro acha que vai ganhar a família do ano e não, fica numa corrente do lado de fora e que ninguém nem faz carinho. Exatamente, até os que vão contramão, tudo isso que a gente conversou hoje, os cuidados com pata, com a boca, o olho, enfim, o ouvido, não fazer isso, não ter esses cuidados também é considerado uma violência contra ele, né? Também, porque assim, o bicho ele tem que ir para uma casa quando a pessoa vai fazer esse bicho fazer parte da casa, né? Ele entra no orçamento da casa, sendo que os cuidados dele nunca vão ser deixados de lado, e ele entra na rotina da casa. Então, se a pessoa não está disposta e não tem tempo disponível para dar para esse bichinho, então é melhor que ela nem pegue, né? Que dê oportunidade desse bichinho ir parar em outra família que vai cuidar. Que cuide melhor, né? Você falou sobre orçamento, isso é muito interessante. Geralmente, quando as famílias ficam um pouco apertadas nas contas e tem animais de estimação, o primeiro a sentir essa falta, vamos dizer assim, de cuidado, seria ele. Uma ração mais cara já passa para uma mais barata. Aquele banho semanal já não é mais semanal, acaba virando 15 dias, 20 dias, né, Nora? E muitas pessoas perguntam, por que não tem plano de saúde para cachorro? Em Curitiba, por exemplo, nunca deu certo, porque o plano de saúde vive da mensalidade das pessoas, né? E ele pode garantir os cuidados desde que as mensalidades estejam em dia. E, infelizmente, a maioria dos planos de saúde que foram tentados fazer aqui, a primeira coisa que a pessoa faz quando aperta o orçamento é deixar de pagar o plano. Então, a maioria dos planos acabou falindo, infelizmente. Então, hoje a gente não tem um plano de saúde bacana para cachorros por culpa do próprio sistema mesmo. E me diga uma coisa, alguém que fique sabendo sobre maus tratos de algum animalzinho de estimação, como é que pode proceder? Isso muda de cidade para cidade ou, de repente, chamar a polícia? Vale para isso também? Agora tem, bom, a Delegacia do Meio Ambiente sempre é para fazer essa denúncia, né? E agora, quando é denúncia de maus tratos, também pode chamar a polícia. Eu não sei como é que eles estão fazendo para, digamos assim, impor a legislação, as multas, no caso, exatamente. multas. Mas eu sei que
que hoje, pelo menos, a gente tem para quem ligar ou fazer esse tipo de denúncia, sim. É importante fazer esse tipo de denúncia, porque se você tem uma vizinha ou alguém que nitidamente você sabe que está maltratando ou deixando de dar comida, esses animais soltos em terreno baldio também, então tem que procurar a Delegacia do Meio Ambiente e tem que denunciar. Lá na sua clínica você recebe animais assim, vítimas de maus tratos, ou encaminha diretamente para um abrigo? Como é que funciona? O que eu recebo bastante, que eu ajudo bastante, são as moças que a gente chama as protetoras, né? Sei. As protetoras, elas acabam, através das redes sociais, sabendo de algum maus tratos ou de algum animal abandonado, elas acabam pegando e distribuindo entre os veterinários da cidade esses cuidados, né? Cada veterinário ajuda com o que pode. Quem faz cirurgia, quem pode dar ração, dá ração, e vira uma corrente do bem, né? Que principalmente depois o mais difícil é fazer a adoção desse bichinho. Então a gente ajuda no possível, mas por exemplo, no meu caso, o meu é dentro de um shopping, eu nem posso ficar com animais lá. Não tem espaço. Então a minha parte realmente é de cuidados. Eu sempre ajudo, sempre que posso, quem resgata os bichinhos e quem precisa de consulta. Eu dou a primeira consulta de prevenção para a pessoa que vai adotar o bichinho, para que ela tenha noção do que ela está levando para casa. Claro, tá certo. Bom, mas à medida que tem esses maus exemplos, também existem bons. Por exemplo, eu não sei se você conhece, no centro de Curitiba existe uma farmácia, que eu não vou divulgar o nome, porque senão a gente vai fazer publicidade aqui da farmácia. Mas eu quero enaltecer aqui a iniciativa do dono da farmácia lá. Na verdade, eu não sei se ele é exatamente o dono ou se ele é o farmacêutico responsável, mas ali, do lado de fora, ele tem ali um galãozinho de água e também do lado um pratinho de ração. Todo dia de manhã e à tarde ele vai e põe lá para cachorro de rua. A região central, a gente sabe, não tem muitos cães de rua. Existem mais nos bairros, mas também tem. E esses que estão ali pela região, ele acaba tratando, né, ajudando ali a vida desses animaizinhos. É bacana esse tipo de situação, né? É muito bacana esse tipo de iniciativa. No verão, a gente pede encarecidamente para que as pessoas, por favor, deem água aos bichos de rua, porque eles não têm aonde conseguir água. Comida, muitas vezes a pessoa entende que tem que dar e tal, mas a água não. Eles não têm acesso à água e às vezes tem dias de verão que fica semanas sem chover, eles não têm acesso à água. Então, assim como tem tudo do mal, tem as coisas boas, né? Semana passada também eu vi uma reportagem de uma academia aqui de Curitiba, que eles adotaram, entre todos, um cachorrinho de rua que ficava ali na frente. Sim. É a cachorra mais mimada do mundo, ela tem, sei lá, são 20 ou 30 donos, e ela vai para casa de cada um dia da semana. Olha e só. Eles viajam, diz que ela passou o ano novo, se não me engano, na Praia da Guarda, ou coisa assim, Praia do Rosa. Olha só que bacana. E eu achei muito linda a iniciativa deles, todos dividem os cuidados dela, e ela mora ali na frente da academia. Então, assim, é show de bola. Assim como o ser humano também tem a capacidade de ser muito mal, tem os seres humanos que têm essa capacidade de fazer o bem, né? A gente tem que tentar divulgar mais o bem e tentar fazer com que mais pessoas façam o bem do que essas que fazem esse tipo de coisa. O mal, né? Nora, o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu quero só que você deixe seus contatos novamente aqui para o pessoal que queira entrar em contato mesmo aí com você, né? O site é noramunhozvet.com.br e o Instagram é doutora, aquele tracinho underline, doutora underline, isso, fugiu aqui também. Nora Munhoz Vet no Instagram. Eu dou essas dicas rápidas todas, várias dessas dicas que a gente disse hoje aqui, estão lá no site e estão no Instagram. E qualquer dúvida que as pessoas tenham, eu me coloco à disposição para ajudar. Tá certo. Nora, muito obrigado mais uma vez por você ter vindo, por ter trazido o Bruno de novo. Tá meio preguiçoso acabando o programa aqui? Já tá com fome já. Nora, muito obrigado mais uma vez, tá bom? Até pela logo. presença aqui com a gente. Tchau, tchau. E a você que está em casa e nos acompanhou, também muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo Voz.